Dois procedimentos. Dois mundos. Uma única finalidade: enganar o tempo diante da morte. Um preserva o corpo por dias, o outro por meses, até anos. Enquanto um é feito para o velório, o outro é feito para atravessar o mundo. A química que substitui o sangue de um cadáver por líquidos que paralisam a decomposição. A técnica que nasceu no Egito Antigo e que sofreu uma revolução silenciosa até os dias de hoje. Você assiste a partir de agora A Arte de Conservar os Mortos. Existe um erro que muitas pessoas cometem quando o assunto é preparação de corpos. Existem técnicas diferentes, com objetivos diferentes, químicas diferentes e, principalmente, normas diferentes. E você vai entender tudo isso de uma vez por todas. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os bastidores funerários da tanatopraquisia e do embalsamamento. Vamos desvendar cada técnica, o que cada uma faz com o corpo, quando e como deve ser usada, qual a química por trás delas e o que a lei brasileira exige. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar pelo básico. Todo corpo, após a morte, entra em decomposição. É um processo biológico irreversível. Bactérias, enzimas e o próprio ar começam a destruir os tecidos em questão de horas. E é aqui que a ciência funerária entra com as suas duas grandes armas, a tanatopraquisia e o embalsamamento. Mas cada uma luta uma batalha, digamos, diferente. A tanatopraquisia é a técnica moderna de conservação temporária. Ela retarda a decomposição pelo tempo necessário para o velório, a cerimônia e o sepultamento, em média de 3 a 7 dias. É a técnica mais usada no mundo atualmente, presente em praticamente todas as funerárias que realizam preparação de corpos. O embalsamamento, por outro lado, é a conservação total e permanente. Ele não é feito para dias, é feito para meses e até anos. É a técnica exigida para transporte aéreo internacional, para repatriamento de corpos e para situações onde o velório vai acontecer muito tempo depois da morte. A diferença é tão grande que até a legislação brasileira trata as duas como coisas separadas. A resolução da Anvisa número 147 de 2006 define o embalsamamento como método de conservação de restos mortais humanos com o objetivo de promover a sua conservação total e permanente. Já a tanatopraquisia é definida como o emprego de técnicas que visam a conservação para homenagens fúnebres, incluindo reconstrução de partes do corpo e necromaquiagem. Mas não se engane, ambas as técnicas exigem procedimentos de alta precisão. Vamos começar pela tanatopraquisia, a técnica mais comum. O processo começa com a higienização completa do corpo. Depois, o tanatopraxista realiza uma massagem corporal para quebrar o rigor mortis, aquela rigidez que toma conta dos músculos após a morte. Em seguida, vem a parte mais delicada, a drenagem. Os fluidos naturais do corpo, o sangue e outros líquidos, são drenados, e no lugar deles
é injetada uma solução conservante. Essa solução é a alma da tanatopraquisia. Ela é composta basicamente por formaldeído, o famoso formol, água, álcool e outros compostos. Essa mistura é injetada no sistema circulatório, geralmente pela artéria carótida ou pela artéria femoral, enquanto o sangue é drenado pelas veias. A química aqui é brutal. O formaldeído se liga às proteínas dos tecidos. Ele desnatura as proteínas, impedindo que as enzimas da decomposição façam o seu trabalho. É uma paralisação química da morte. Além da injeção, o tanatopraxista aspira as cavidades, tórax e abdômen, removendo gases e fluidos, e depois injeta soluções mais concentradas diretamente nessas regiões. As aberturas são tamponadas com algodão e materiais específicos. Depois o corpo é lavado, as roupas são trocadas e começa a fase mais visível, a reconstrução e a necromaquiagem. O profissional reconstrói partes do corpo, fecha olhos e boca com técnicas discretas e aplica cosméticos específicos para devolver uma aparência de sono tranquilo. E agora vamos entrar no embalsamamento. Vou fazer aqui uma analogia didática. Se a tanatopraxia é uma corrida de 100 metros, o embalsamamento é uma maratona. E a diferença começa muito antes do procedimento. Começa na própria história. O embalsamamento é uma das práticas mais antigas da humanidade. Os egípcios já embalsamavam seus mortos há mais de 4.000 anos, retirando os órgãos, besuntando o corpo com natrão e envolvendo-o em linho. O objetivo era o mesmo de hoje: impedir que o corpo se deteriorasse. Mas o embalsamamento moderno, como conhecemos, nasceu muito depois. O formaldeído, a substância-chave da técnica, foi descoberto em 1868 pelo químico alemão von Hofmann. E foi a Guerra Civil Americana, nos anos de 1860, que popularizou o procedimento. Famílias queriam os corpos dos soldados mortos em campos de batalha distantes, transportados para casa íntegros. O embalsamamento moderno é uma versão mais agressiva da tanatopraxia. Ele também drena o sangue e injeta formaldeído, mas em concentrações muito maiores, em volumes muito maiores e com técnicas muito mais invasivas. Além da injeção no sistema circulatório, o embalsamamento pode envolver a incisão de grandes vasos, a aspiração profunda de todas as cavidades e até a injeção de soluções hiperconcentradas diretamente nos tecidos. O objetivo é uma saturação química completa, que torna o ambiente interno do corpo inóspito para qualquer forma de vida microbiana. É por isso que um corpo embalsamado pode atravessar oceanos, e é por isso que ele pode ficar meses em uma câmara frigorífica ou em um avião sem sofrer alterações significativas. Mas quando usar cada uma? A resposta vai te surpreender. A tanatopraxia é usada na grande maioria dos velórios, quando o corpo vai ser velado no dia seguinte, quando a família quer um caixão aberto, quando o velório vai durar algumas horas ou dias. A tanatopraxia é a técnica indicada. Ela garante uma aparência digna, controla o odor e retarda a decomposição pelo tempo necessário. O embalsamamento, por outro lado, é obrigatório em situações específicas, e uma delas é crucial: o transporte internacional de corpos. A resolução da Anvisa número 33 de 2011, que regulamenta o translado de restos mortais humanos, exige o embalsamamento para o transporte aéreo internacional e para o repatriamento de corpos. Um corpo que vai viajar de avião para outro país precisa ser embalsamado. Não é uma escolha da família, é uma exigência sanitária. O corpo embalsamado não é um risco biológico, não produz odores e não sofre decomposição durante o translado. Além do transporte internacional, o embalsamamento é usado quando o velório vai acontecer muito tempo após a morte, quando o corpo precisa ser exposto por longos períodos ou quando há a exigência específica de preservação. E aqui eu preciso te alertar sobre um perigo silencioso, porque essa química toda tem um preço. E ele é pago, na maioria das vezes, pelos profissionais que manipulam esses corpos todos os dias.
O formaldeído é uma substância classificada como cancerígena para seres humanos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, da Organização Mundial da Saúde. A exposição prolongada aos vapores do formol pode causar problemas respiratórios, irritação grave nas mucosas e está associada a riscos de câncer, especialmente leucemia e câncer nasofaríngeo. Por isso, as salas de preparação de corpos não são salas comuns. Elas precisam ter ventilação especial, sistemas de exaustão, equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras com filtros específicos, aventais e óculos de proteção, e os profissionais precisam ser treinados para manipular essas substâncias com segurança. Os resíduos desses procedimentos, os líquidos drenados, os materiais utilizados, são resíduos de serviços de saúde, classificados como perigosos, e precisam ser descartados conforme o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Nada pode ir para o esgoto comum. E agora vamos quebrar alguns mitos, porque esse mundo é cheio de lendas urbanas. Mito número 1. Corpo embalsamado dura para sempre. Não dura. O embalsamamento retarda a decomposição por meses ou anos, mas não a impede para sempre. Até os corpos dos egípcios mumificados com técnicas perdidas acabaram se deteriorando com o tempo. Mito número 2. Tanatopraxia e embalsamamento são a mesma coisa. Já vimos que não são. Uma é temporária e a outra é permanente. Uma é para o velório, a outra para o translado e a preservação longa. Mito número 3. O corpo fica vazio por dentro. Aqui a coisa fica mais complexa e mais sórdida, porque existe sim um procedimento em que os órgãos saem do corpo. Ele se chama evisceração, mas antes de entrar em pânico, você precisa entender quando e por que acontece. A evisceração não é um procedimento de rotina. Ela é realizada principalmente em corpos que passaram por necropsia, aqueles que saem do Instituto Médico Legal, o IML, após uma investigação da causa da morte. Nesses casos, o corpo chega à funerária com os órgãos fora do lugar. E é aqui que o trabalho do tanatopraxista vira uma cirurgia de reconstrução. O profissional realiza uma grande incisão, mergulha as mãos na cavidade e corta as conexões da traqueia e do esôfago, retirando em um único bloco o coração, os pulmões e as vísceras. Mas esses órgãos não ficam fora, eles voltam para o corpo. O profissional limpa cada órgão, aplica o fluido de conservação, retira o excesso de líquido e acondiciona tudo em sacos específicos. Depois, esses órgãos são reposicionados dentro da cavidade, no seu lugar anatômico. A incisão é fechada com suturas e o corpo é então reconstruído. Por isso dizer que o corpo fica vazio é um mito. Na tanatopraxia e no embalsamamento, os órgãos nem são removidos, eles são preservados no lugar, com a drenagem do sangue e a injeção do formaldeído pelo sistema circulatório. E nos casos de necropsia, quando a evisceração já aconteceu no IML, os órgãos são tratados, conservados e devolvidos ao corpo antes do velório. A remoção permanente dos órgãos era a técnica dos egípcios antigos, que armazenavam as vísceras em jarros canópicos. Essa prática não existe mais. O que existe hoje é um trabalho de precisão para que o corpo chegue íntegro, completo e digno ao velório. Mito número 4. Qualquer um pode fazer isso. Não pode. Existe regulação, existe responsabilidade técnica e, em muitos casos, existe exigência de supervisão médica. Fazer isso de qualquer jeito é risco sanitário, é crime. A tanatopraxia e o embalsamamento são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A tentativa humana de controlar o incontrolável. Uma luta contra o tempo, contra a biologia e contra a própria morte. E por trás de cada técnica, existe uma equipe de profissionais que carregam um peso que poucos imaginam. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados.
A tanatopraxia conserva para a despedida. O embalsamamento conserva para a jornada, mas os dois têm o mesmo objetivo: dar à família a chance de se despedir com dignidade. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: você sabia que existe uma diferença tão grande entre essas duas técnicas? E você sabia que a lei exige o embalsamamento para um corpo cruzar fronteiras? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber sua opinião, quero saber o seu relato, eu leio todos. E você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, pessoas que apoiam a nossa produção de conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Claudionir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Juliana Lira Souza, Adenilce, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Josiane Vidal, Andrei Melo, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elzio, Débora Cristina, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador, Diego Assunção, Rafaela Costuras, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, João Henrique, Guilherme Borborema, Negona Decat, João Muniz, Lucas Almeida, Rodrigo Moraes, Ieda de Melo e Cauê Marrom. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!